Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo, produtores e produtoras de evento de todo o Brasil, a Semana da Referência em Eventos. Eu sou a Nilza, eu sou especialista em eventos públicos e corporativos e criadora do método Reto Planejamento EFC, o evento do fim ao começo. E durante essa semana eu estou te mostrando como você pode se tornar referência em eventos públicos e corporativos sem sofrimento. Você vai ver como isso é possível, sem teorias complicadas, sem metodologias engessadas e sem perder tempo. Você vai aprender um método prático, testado e validado, que vai te ajudar a superar o medo de começar, vai eliminar a segurança e finalmente se sentir preparada para ser referência em eventos públicos e corporativos. E o que é mais importante, sem sofrimento. Gente, e por quê? Por que ser referência é assim tão importante, né? Por que eu falo tanto sobre isso? Porque, gente, isso não é só te colocar na frente da concorrência, mas também te traz mais oportunidades, mais reconhecimento e até liberdade para você escolher os eventos que você quer trabalhar, né? Imagina, né, ser a pessoa que as empresas disputam para contratar. Não é legal isso, né? Porque elas sabem que você entrega resultados impecáveis. E tudo isso, gente, que é o mais importante de tudo aqui que eu estou falando, sem estresse que normalmente acompanha quem trabalha na área de eventos, né? E não importa se você trabalha aí no serviço público, se você trabalha no setor privado ou se você tem uma empresa que atende os dois. Esse conteúdo que eu estou dando aqui nessa semana é para você. Não importa, é para você que está aí me ouvindo. Até mesmo você que está começando agora, ou se você já tem aí anos de experiência. Essa aula, ela pode mudar a sua forma de planejar eventos para sempre, tá? E aí, o que você vai aprender hoje, né? O que é? Você vai aprender o que é o método Reto Planejamento EFC, né? Que é o evento do fim ao começo. E você vai conhecer os 5 pilares que sustentam esse método. Com isso, você vai entender como planejar do jeito certo, começando do fim e sem muitas complicações. E principalmente, como isso evita o retrabalho, como que você vai parar de perder tempo com o que não dá resultado. Gente, e eu sei que a falta de tempo é um grande desafio para nós que trabalhamos com evento, né? E hoje você vai ver que esse método não só otimiza cada etapa do planejamento, mas também ele devolve o seu tempo. Por quê? Porque você vai parar de perder aí horas resolvendo problemas que poderiam ter sido evitados. Não é? Olha que maravilha! E só lembrando aqui que na primeira aula, né, a aula 1 que nós tivemos, eu te mostrei os principais erros que fazem os organizadores de eventos perderem tempo, né? Ficarem sobrecarregados e demorarem assim muito para crescer na carreira. Eu te mostrei aqui por que nós cometemos esses erros. É porque, gente, nós usamos o modelo tradicional ao planejar o evento. Esse modelo que nós aprendemos lá na faculdade, na escola, né, de eventos, ou mesmo nos livros convencionais, mas que não funciona, né? Por isso nós ficamos tão perdidas ao planejar um evento. Nós sofremos e demoramos muito tempo para alavancar na carreira. E por quê? Por que eu comecei uma aula falando dos erros primeiramente, né? Por que eu já não comecei com o que eu vou falar hoje? Porque antes de aprender algo novo, né? Antes de aprender esse novo método que vai te ajudar a ser referência em eventos públicos e corporativos, você precisa enxergar o que está te travando.
O nosso cérebro, gente, ele adora voltar para os velhos hábitos, porque a gente está aí numa zona de conforto. E é por isso que muitas pessoas continuam presas no modelo tradicional de planejamento, que não funciona, né? Por muito tempo se ensina essa forma tradicional de planejar, que divide o evento em pré-evento, trans-evento e pós-evento, né? E lá no nosso íntimo, a gente acha que nós estamos fazendo o que é certo. Aprendemos assim, então tá certo. Mas agora, você já conhece esses erros. Eu já te mostrei, eu já te falei, tá? Inclusive, por isso que se você não assistiu a aula 1, eu te recomendo fortemente que você assista agora. Até porque ela não vai ficar disponível por muito tempo, tá? E é muito importante, é legal que você tenha uma sequência. Primeiro você identifica o que está te impedindo de crescer. E depois você aprende como é o planejamento, como é o jeito certo, o jeito correto, o jeito definitivo que vai transformar a sua carreira de produtora de eventos e te tornar referência em eventos públicos e corporativos sem sofrimento, tá? E antes de entrarmos no conteúdo em si de hoje, eu quero tirar um momentozinho aqui para agradecer, gente, de coração, a cada uma de vocês que está participando da Semana da Referência em Eventos. Eu recebi muitas mensagens assim incríveis, de profissionais que assim, como você está comprometida, né? Que quer elevar o nível dos seus eventos e transformar a forma como planejar. Isso é muito, olha, eu aqui como professora, eu garanto, é gratificante ver tanta gente engajada nessa jornada, né? Eu separei aqui alguns comentários assim meio inspiradores para compartilhar com vocês derem uma olhada no que o pessoal está falando e comentando. Você lembra que eu disse que tem 2 métodos para planejar um evento, né? Falei lá na aula 1, que o primeiro nos leva a um grande erro. Esse é o método tradicional de planejar que te trava, né? Que trava o seu crescimento profissional, te deixa insegura e faz com que a sua evolução seja lenta, frustrante, cheia de dúvidas, né? Sobre como eu faço para me destacar na área. O problema desse método tradicional, ele é muito simples, tá? Ele segue uma ordem cronológica, começando do primeiro passo e indo até o último. Isso é uma coisa que na nossa cabeça parece muito lógica à primeira vista, mas na prática cria um grande desafio. O evento ele fica muito distante da sua realidade atual, o momento em que você começa a planejá-lo. E qual é o resultado disso? Você está trabalhando no escuro, baseando em suposições, em testes, em ajustes constantes, sem ter uma visão clara do caminho certo para atingir os seus objetivos. Isso significa mais retrabalho, mais incerteza e menos controle sobre o que realmente importa. Tá? Aqui, nessa primeira aula, eu elenquei 3 problemas que eu expliquei aqui na primeira aula, que acontece quando você usa o método tradicional. O primeiro problema é que o método tradicional ele é genérico. E um planejamento genérico, gente, é um convite para o fracasso. É da mesma forma como você vai fazer uma viagem sem considerar os imprevistos, o que pode arruinar os seus planos. Eventos planejados sem um método estruturado faz você perder tempo, perder dinheiro e tem acréscimos que você fica assim, gente, o que é que está acontecendo aqui? E o modelo tradicional acontece isso porque ele é dividido em 3 fases lógicas, que é pré-evento, trans-evento e pós-evento. É simplista,
e não reflete a nossa realidade. Ele ignora, gente, detalhes essenciais, fazendo com que os problemas só apareçam, né? Que os problemas só apareçam na execução. Quer ver um exemplo? Nós não consideramos a agenda do público-alvo. Ele não considera espaços inadequados para os patrocinadores. Ele não vê os custos de imprevistos que comprometem o orçamento. Ele não leva em consideração a insatisfação dos demandantes, exigindo que você refaça os trabalhos. O resultado disso? Retrabalho, estresse, equipe sobrecarregada e dinheiro perdido. Gente, sem um planejamento detalhado e estratégico, você vira um bombeiro, apagando incêndios em vez de liderar com confiança. Sabe qual um outro problema que eu trouxe aqui? A tentativa de erro e acerto. Isso porque o método tradicional, ele mistura planejamento estratégico com execução tática, fazendo você agir sem uma visão clara do todo. Qual o resultado disso? Um evento que cumpre requisitos básicos, mas sem um impacto real. E onde está, gente? Onde está o erro disso? Que desde o início, as decisões são tomadas no escuro. Levantamento de custos sem um planejamento detalhado, faz uma escolha do local sem entender o perfil do público-alvo. Você faz uma definição de dados olhando apenas para a agenda do demandante. Você toma decisões baseadas em tentativa e erro, sem ferramentas estratégicas. Isso faz com que você perca tempo, você perca dinheiro, que você tenha desgastes sem conseguir defender as suas escolhas diante do demandante, diante do seu cliente, diante do seu chefe. O modelo tradicional não te dá controle, apenas coloca a execução de tarefas de forma isolada, sem ajuste de rota, sem uma visão do impacto final. Mais uma vez, qual o resultado disso? Eventos que acontecem, que eles vão ser realizados, mas sem ser memoráveis, sem lucratividade e com muito sofrimento da sua parte. Em vez de você se tornar uma referência, você pode inclusive acabar perdendo clientes e perdendo oportunidades. E qual é, gente, o terceiro problema que eu mostrei aqui? O planejamento tradicional, ele é multidirecional. À primeira vista, né, eu falando aqui, parece que um planejamento multidirecional é flexível. Mas na prática, gente, o que ele faz é te deixar perdida. Como eu já disse, né, e você também já está cansada de saber, o modelo tradicional, ele divide o evento em pré-evento, transevento e pós-evento. Mas não define quando, como e em que ordem as tarefas devem ser realizadas. E o que isso causa na prática? Um exemplo bem prático, você tem convites atrasados porque a arte não ficou pronta. Quem nunca passou por isso? Você tem uma divulgação comprometida porque os vídeos não foram produzidos a tempo. A falta de infraestrutura básica durante o evento, falta cadeira, falta lixeira, falta água e outras coisas mais. Como tudo parece ter a mesma prioridade, você toma decisões sem um enfoque claro, o que gera desperdício de tempo, retrabalho e custos extras. Sem um direcionamento estratégico, você não consegue acompanhar o progresso nem ajustar o planejamento. E tudo isso, gente, acontece porque o método tradicional de planejamento de eventos simplesmente não foi feito para garantir eficiência ou controle. Ele só segue uma ordem cronológica, ponto, tá? Ele trata todas as tarefas como uma igualdade de importância.
e deixa você tomar decisões sem um caminho claro. O que acontece com isso, né? Qual é o resultado disso? Estresse, perda de tempo e prejuízo. Percebem que eu estou sempre batendo nas mesmas teclas? E eu sei disso, gente, porque eu já vivi tudo isso na prática. Na nossa primeira aula, eu também te mostrei isso. Eu te mostrei que nos meus primeiros eventos, eu tentei seguir o modelo tradicional, né? Foi o que me ensinaram. E eu sempre me deparei com os mesmos problemas. O planejamento parecia estruturado no início, mas logo ele se tornava confuso. Logo ele se tornava desorganizado. As decisões eram tomadas no escuro, sem embasamento estratégico. As tarefas, elas se acumulavam e geravam desgastes desnecessários para mim e para minha equipe. O evento acontecia, tinha que acontecer, mas sem alcançar todo o seu potencial. E isso, gente, era muito frustrante para mim. Eu te expliquei também que foi a partir dessa experiência frustrante que eu percebi que eu precisava estudar e buscar algo novo. E depois de muitas pesquisas, muito estudo, que eu experimentei esse novo método, algo que realmente fazia sentido na prática, aí sim, isso me ajudou. Me ajudou a planejar com mais segurança e menos sofrimento. Foi assim que surgiu o Retroplanejamento EFC, o evento do fim ao começo. O Retroplanejamento EFC, ele é muito simples. Em vez de você começar o planejamento do zero, você começa pelo resultado final que você deseja alcançar. Isso garante que cada passo que você der, eles sejam passos certeiros, sem desperdício de tempo, sem desperdício de dinheiro. É como você montar um quebra-cabeça com a imagem pronta ali na sua frente. Você sabe exatamente onde cada peça deve estar. O Retroplanejamento EFC, o evento do fim ao começo, é o segundo método que eu te falei que existia. Lembra? Esse método, ele contrapõe o método tradicional de planejar um evento. O retoplanejamento, ele é um método assim bem antigo, né? Mas ele é muito pouco usado aqui no Brasil. Em inglês, o termo é conhecido como backplanning, né? Que quer dizer exatamente isso, né? É um planejamento que começa com o fim e vem para o começo do evento. É exatamente isso. Com isso, ele determina as etapas necessárias para você realizar o seu evento dentro de um prazo específico, né? Então, essa abordagem, ela garante que todos os aspectos essenciais do evento sejam levados em consideração. Ele fornece uma visão clara de cada ação necessária até a data de encerramento. Mas aí você pode estar pensando, mas Nilza, quer dizer que a ordem que se começa um evento importa? Sim, importa. E é isso que eu quero te provar aqui hoje, nessa aula. Tem uma pesquisa realizada em uma universidade de Pequim, na Coreia, por uma pesquisadora chamada Juyen Park. Essa pesquisa, ela revelou que ao começar com um objetivo distante, ao invés de você terminar com ele, tudo de repente fica temporalmente mais perto de você, tá? O agir se torna mais fácil. As pessoas, elas começam a ter uma visão mais clara dos passos necessários para atingir seus objetivos. Isso acontece, gente, porque ao planejar algo do começo, nós temos muito mais opções de caminhos para seguir. São muitos caminhos possíveis que eu posso trilhar. Mas quando você planeja do fim, isso muda. Quando você vem do fim para o começo, você evidencia os passos mais essenciais, mais importantes e os que dependem um do outro. Só para você entender melhor, quando você começa do começo, há muitas possibilidades, há muitos caminhos a serem tomados e assim você se perde em várias possibilidades.
né? Também, o que acontece quando você começa do começo? O seu pensamento é um pensamento macro, né? Você começa pensando no geral, para você chegar no específico, lá no fim. Qual é o problema disso? Quando você começa um planejamento da forma tradicional, o seu primeiro pensamento é: o que eu vou fazer primeiro? Né? E a resposta é óbvia. Eu vou começar do orçamento. Por quê? Com o orçamento em mãos, você consegue ter uma ideia se o evento será lucrativo ou não. Concordam? Concorda que esse é um pensamento natural? É um pensamento lógico? Mas vem aqui comigo, gente. Como orçar se você não sabe os detalhes do evento? E acredite, os detalhes são as pedras de tropeço. Você não vê essas pedras, porque elas são pequenininhas. Você não vê os detalhes porque eles são pequenos. Né? Não tem um provérbio japonês que fala isso? Nós tropeçamos nas pequenas pedras, porque as grandes nós logo enxergamos. Pois é, os detalhes a gente não vê. Mas, gente, o contrário acontece quando você começa com o último passo. Você percebe o que é essencial para aquele plano dar certo. Ao perceber tudo isso em relação ao reto planejamento, eu pensei, os eventos têm data fixa. Então essa metodologia ela é perfeita para quando nós planejamos um evento. Assim, o reto planejamento foi um divisor de águas na forma que eu organizava os meus eventos. E a chave de virada que transformou meu trabalho sem o desgaste e os imprevistos que costumavam surgir. Isso porque, gente, quando você começa a partir do objetivo final, tudo que você faz tem um propósito claro. Imagina que você saiba exatamente o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Em vez de você se perder nas etapas iniciais e terminar com um evento que não atinge as suas expectativas, as expectativas do demandante. Isso faz com que você fique focada no que realmente importa, evitando aí desvios dos seus objetivos. Você já começa o evento com a certeza de que ele será um sucesso. Gente, isso é ou não é mágico? Com reto planejamento, você não depende de acertos e erros. Cada etapa ela é projetada para garantir que você chegue ao final do evento sem surpresas. Você já sabe os desafios que podem surgir e os passos que você tem que dar para resolvê-los, o que reduz, gente, e muito, o estresse e garante que a sua equipe tenha confiança durante todo o processo. Já imaginou? Nada de pânico na véspera do evento? Tudo está sob controle? Aleluia! Paraíso, né? E tem mais. No método tradicional, você pode acabar investindo tempo em tarefas que não são prioritárias, ou pior, em coisas que nem farão diferença no sucesso do evento. Com o reto planejamento, as tarefas elas são feitas na ordem exata em que devem ser realizadas, sem perda de tempo, com o que não importa. Então, ao saber onde você precisa chegar e que deve ser feito em cada etapa, você vai otimizar o seu tempo, você vai evitar desperdício e você vai garantir um evento impecável. E o que é mais importante, ao planejar a partir do final, você já tem uma visão realista de todos os custos envolvidos. Isso é fundamental para evitar aquelas surpresas financeiras que tantas vezes atrapalham quem está começando na área. Você vai saber exatamente como precificar seu evento e manter o controle do orçamento, sem medo de errar. Isso é especialmente crucial quando você trabalha com orçamentos apertados. Concorda? O reto planejamento, ele ajuda você a manter o controle financeiro e garante que você não ultrapasse, ou mesmo você consiga ir ajustar
o orçamento planejado se tiver algum problema no meio do caminho. Gente, foi por essas e muitas outras razões, como gestão de risco, que eu decidi criar o método Reto Planejamento EFC, o evento do fim ao começo. Quando eu adotei essa metodologia na minha gestão de eventos, isso significou maior controle, menos estresse, mais sucesso e menos erros. Esse método não só me ajudou a evitar imprevistos, mas também ele otimizou os meus resultados. Ele reduziu os custos e ele tornou os meus eventos memoráveis. Não é? Isso implica em ser mais reconhecida pelos seus clientes, pelo seu chefe, pelos seus colegas de trabalho, como uma pessoa, um profissional confiável, de referência, que entrega eventos impecáveis e bem planejados. Não é isso, gente? Não é isso que você quer? Olha só, imagina, você planejou uma viagem. Antes de sair jogando roupas na mala, provavelmente você imaginou como seriam aqueles dias, certo? Vamos supor que você vai viajar aí por 4 dias. 2 dias na praia, um dia no museu, um outro explorando a cidade. Se você pensar desse jeito, dessa forma, fica ou não fica mais claro que você precisa de tantas roupas de banho, de tantas roupas confortáveis para os passeios. Não é mais fácil quando você pensa assim, né? Dessa forma, a sua mala não fica muito mais eficiente, sem muita coisa de sobra e nem faltando nada? Não é assim? Imagina isso. Agora, gente, se eu te disser que os eventos planejados deveriam seguir a mesma lógica, é isso que eu estou te falando. Ele deve seguir a mesma lógica. Foi por isso, foi pensando dessa forma que eu desenvolvi o Reto Planejamento EFC, o evento do fim ao começo. Esse método, ele nasceu da minha experiência no mercado. E ele mudou, gente, completamente a forma como eu organizo meus eventos. Ele já ajudou muitos alunos que, assim como você, eles também enfrentavam os desafios como insegurança, como falta de organização, como dificuldades para se destacarem no mercado, né? É um mercado muito concorrido. Mas tudo isso que eu estou te falando aqui, eu contei lá para vocês na aula 1. Eu contei essa história, né? De como que foi esse processo. Aqui eu estou falando de uma forma bem resumida. Né? Eu acredito que todo mundo que assistiu lembra dela. Mas aí, tá, eu contei essa história e tudo mais, e agora e por que o método Reto Planejamento é melhor do que o tradicional? Isso eu não falei ainda, né? Eu quero mostrar para vocês agora como exatamente o método funciona. O Reto Planejamento EFC. E você vai entender por que ele é revolucionário, tá? Bora lá. Primeiro motivo. Diferente do método tradicional, onde você começa planejando pelo início e pode se perdendo pelo meio do caminho, o Reto Planejamento EFC, o evento do fim ao começo, ele te direciona claramente para onde você tem que ir. Em vez de simplesmente listar tarefas sem uma lógica evidente, você começa seu planejamento a partir do momento em que o evento já está acontecendo. E você volta para o presente, identificando exatamente o que precisa ser feito para que tudo aconteça da melhor forma. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo bem prático. Você vai começar a planejar pensando no momento em que o seu público chega no evento. Ok? Para o seu público chegar no evento, né, para que isso aconteça, o que precisou ser feito antes? Uma das coisas, eles precisaram ser convidados, ok? Então, isso aí é uma etapa que você tem que fazer, convite. Né? Então, para
isso era necessário uma campanha de divulgação, seja ela qual for, sabe? Que seja convite por e-mail, seja e-mail marketing, sei lá. Para essa campanha acontecer, foi necessário a criação de materiais de divulgação, como cards, vídeos, outros formatos aí de comunicação que você pensou. Mas antes, gente, de criar esses materiais, esses cards, esse vídeo, foi necessário definir quem é o público-alvo, quais os melhores canais para alcançá-lo. Concorda? Ou seja, ao planejar do fim para o começo, você já tem aí um checklist traçado às claras do que você precisa fazer. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o público-alvo e os canais de comunicação desse público. Depois, você tem que criar uma identidade visual para o evento, a partir do seu público. Você tem que desenvolver peças de divulgação, como cards, vídeos, textos de e-mail marketing e tudo mais. Você precisa criar e executar um plano de comunicação e marketing. Você precisa colocar essa campanha no ar. Você precisa criar uma página própria de inscrição ou de vendas de convite. E você precisa monitorar as inscrições e confirmações de presença. Percebem, gente? Percebe como tudo fica mais organizado e eficiente? E a partir daí você consegue ir colocando as datas que cada um tem que ficar pronto para que o outro aconteça? Outro exemplo bem prático. Vamos lá, no momento que o seu público chega no evento, o que tem que estar pronto para que essa recepção aconteça sem falhas? Primeira coisa, o credenciamento ele precisa estar organizado. Os kits dos participantes devem estar separados. A sinalização ela tem que estar bem posicionada. A música ambiente tem que estar tocando. A água tem que estar disponível, tá? Porque tudo isso ele vai contribuir para uma experiência para o participante de forma atraente. Mas para que esse momento, gente, aconteça da melhor forma, o que você precisou fazer antes? Você precisou definir qual seria o processo de credenciamento. Vai ser manual? Vai ser digital? Vai ser antecipado? Você precisou contratar e organizar a infraestrutura necessária. Então, mesas, balcões, computadores, internet. Se você foi do serviço público, você vai ter que ter feito uma licitação para isso. Se não, você vai ter que ter feito cotações. Vai ter que ir atrás de fornecedores. Você vai ter que acompanhar a montagem para garantir que tudo esteja pronto e em tempo. Você vai ter que definir quais profissionais serão responsáveis por cada etapa, pela recepção, pelo credenciamento, pelo suporte. Você vai ter que contratar e treinar uma equipe para garantir esse atendimento eficiente. Percebe? Você vai ter que instalar e testar o sistema de credenciamento, evitando que dê problemas no dia. Você vai ter que definir quais os itens do kit do participante, né? Providenciar a compra, organizar a distribuição. Então, gente, ou seja, ao planejar do fim para o começo, você tem claro sobre as ações necessárias. Quais as que você precisa fazer? Quais as que são inevitáveis para fazer naquele momento? Ok? Então, eu te dei um primeiro motivo. Segundo motivo, você tem mais estrutura e controle do seu planejamento. Diferente do planejamento tradicional, que normalmente considera apenas as 3 fases. O reto planejamento EFC, o evento do fim ao começo, ele organiza tudo em 5 pilares essenciais. Quais são esses pilares? Eu chamo eles dos 5 Cs do planejamento em eventos. Quais são? Primeiro, concepção, onde tudo começa, gente, a concepção de tudo começa. É onde tem o briefing, o planejamento, a idealização do evento. O segundo C, coordenação. Nesse momento, vai acontecer a execução do planejamento, das ações, das estratégias. O terceiro C,
controle, é o acompanhamento para garantir que tudo esteja dentro do cronograma e do orçamento. O terceiro C, a culminação, né? Que é o dia D, a execução impecável do dia do evento. E a conclusão, que é o nosso quinto C, que é o fechamento estratégico para medir resultados, para avaliar o que foi feito, para você fortalecer o seu posicionamento da marca da empresa. Com isso, gente, em cada um dos 5 pilares, você vai saber o que precisa ser feito e em qual momento. Você sabe o que é preciso fazer antes para você dar um passo seguinte. E o mais importante, você tem ideia da prioridade das ações. Por quê? Por que, Nilza, isso importa? Porque você vai conseguir gerir o seu tempo. Você vai fazer seu evento sem atropelos. Você vai manter seu staff alinhado. E mais, você vai conseguir orçar o seu evento sem erro. Olha, gente, olha isso. Com esse método, a partir de uma ordem de elaboração, você vai saber como planejar e organizar qualquer evento público ou corporativo sem sofrimento, sem estresse, sem confusão, sem atrasos, sem incertezas. E qual é o resultado disso? Você se torna uma referência na sua área. Percebem? Percebem o que é isso? Na prática, como que você aplica os 5 pilares no seu planejamento? Vamos lá. Imagina que eu vou dar um exemplo bem prático mesmo. Imagina que você está organizando um evento de posse de uma nova diretoria. No dia do evento, ou até mesmo na véspera, que você está aí montando a estrutura, você está posicionando as cadeiras, né, e organizando a recepção dos convidados. Esse momento, gente, é o momento da culminação, é o cume do evento, é o dia D, onde tudo precisa estar pronto para que o evento aconteça de forma impecável, certo? E aqui, gente, está a grande diferença do reto planejamento EFC, o evento do fim ao começo. Você não estará lidando com surpresas, né? Ou correndo contra o tempo para resolver problemas de última hora. Isso porque você já passou pelos outros pilares que estão te dando segurança nesse momento da execução. Um desses pilares é o pilar do controle. Nessa fase do controle, você confirmou a presença e você sabe exatamente quais são os impulsados que estarão presentes e quais virão acompanhados. Então você não vai ter dificuldade de repente começar o evento, vem uma pessoa, um impulsado com a esposa e você não tem onde colocar ela. E antes disso, no pilar da coordenação, você fez os convites e você estruturou todo o processo de confirmação. Percebem? E qual é o resultado disso? Você tem certeza absoluta de quantos lugares devem ser reservados, sem erros, sem estresse e sem aquelas mudanças de última hora que deixam assim tudo uma bagunça. Então, usar esses pilares, eles te dão um atalho para você se tornar referência em eventos. Porque o seu evento está sendo planejado e organizado com maestria. Você sempre saberá exatamente onde você está e qual é o próximo passo que você tem que dar. Então, gente, para entender ainda melhor a importância desses 5 pilares, eu vou falar aqui exemplos práticos de cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, sabe aquele momento quando você está pesquisando no início do evento, né? Pesquisa as opções de fornecedores, analisa possibilidades de contratar determinadas pessoas, como você está comparando preços. Nesse momento, você está na fase da concepção.
você está no plano das ideias. Agora, quando você começa a fechar os contratos, garantindo fornecedores e alinhando os serviços essenciais, você está na fase da coordenação. Já na fase de controle, você vai estar testando os materiais, você vai fazer degustação, você vai analisar currículos de profissionais, você vai verificar detalhes que garantirão a qualidade do evento. E quando esses materiais, que o que você planejou, começa a chegar, você começa a coordenar a montagem, você começa a operacionalizar tudo, todos os equipamentos, você aí está na fase da culminação, você está na fase do cume, onde tudo se concretiza. E após o término do evento, né, quando você tem que fazer os pagamentos, analisar resultados, fazer pesquisa de satisfação, você tem que documentar tudo que você, vamos dizer assim, aprendeu no evento, você está na fase da conclusão. Agora eu te falo, por quê? Por que utilizar esses 5 pilares? Porque, gente, cada fase tem o seu propósito. Na concepção, você ainda pode mudar de ideia, sem grandes impactos. É uma fase de explorar, de pesquisar, de definir estratégia, de aceitar sugestões, de fazer brainstorms. Já na coordenação, as decisões se tornam concretas. Os contratos são fechados, os fornecedores são contratados, as equipes são montadas e mudanças, elas podem gerar prejuízos. Então, não é hora mais de mudar de ideia. Já com o controle, você minimiza os riscos e você garante que tudo está conforme o planejado. Você está testando, você está validando, você está confirmando cada detalhe, você está ajustando o que precisa ser ajustado. E na culminação, o evento ele ganha vida. E tudo que foi planejado se realiza exatamente como você tinha previsto. E já na conclusão, você fecha o evento com profissionalismo, garantindo que todas as obrigações foram cumpridas e que o seu trabalho brilhou nos olhos do cliente. Não é isso? E o que isso muda para você, gente? O que isso altera na sua vida? Você vai ter menos estresse, menos erro, mais segurança. Você sempre saberá o que fazer e quando fazer. Você vai ter mais organização e profissionalismo. Você não precisa mais trabalhar no improviso, né? no erro e acerto. Acabou isso. Você tem mais reconhecimento e mais valorização no seu mercado. Porque a partir disso, os clientes e os fornecedores eles vão perceber que você domina o que você faz. E você traz valor para o seu trabalho. Valor para a sua carreira. E você vai ter, claro, óbvio, mais motivação. Porque você, gente, você vai enxergar o evento antes mesmo de começar a planejá-lo. Você vai ter essa visão dele. Você vai ter mais ânimo e coragem para planejar e realizá-lo. Esse é o verdadeiro diferencial do Reto Planejamento EFC. O evento do fim ao começo. Ele, gente, não apenas facilita o seu trabalho, ele transforma a forma como você enxerga e executa os seus eventos. E agora, gente, eu quero te perguntar uma coisa. Como seria sua vida profissional se cada evento que você organiza fosse feito com essa clareza, com esse controle, com essa segurança? Coloca aí. A real, gente, é que com essa metodologia, o Reto Planejamento EFC, você não apenas organiza eventos de forma impecável, mas você também se torna um profissional, uma profissional reconhecida pela sua eficiência, pela sua inovação, controle. Enquanto outros trabalham no improviso, você terá um método validado que impressiona os clientes e abre portas para novas oportunidades. Gente, e não se engane,
o mercado de eventos está cada vez mais exigente, cada vez mais. Os clientes e as empresas, eles não buscam apenas eventos bem organizados. O que se busca hoje são experiências bem planejadas, com impacto e com precisão. E o Reto Planejamento EFC te dá esse diferencial competitivo para você trabalhar com qualquer tipo de evento. Pode ser corporativo, pode ser feira, pode ser stand, pode ser esportivo, qualquer um, sabe? Qualquer um. E muito mais, muito mais. Sem dizer que com esse método você não trabalha mais no escuro. Cada decisão é tomada com base em um planejamento sólido, com controle de risco financeiro, com controle de risco operacional. Isso significa que você ganha segurança para você lidar com clientes e fornecedores. E você consegue precificar melhor seu serviço. Me diga, você quer sair da coxia, não quer? Você deseja ampliar sua atuação, conquistar mais clientes, aumentar o seu faturamento, não é isso? Fala aí para mim. E o Reto Planejamento EFC, ele te dá as ferramentas para isso. Profissionais que dominam essa metodologia oferecem eventos que agregam valor e permite cobrar um preço mais justo pelo seu trabalho. Gente, a minha filha, ela comenta uma coisa sempre comigo, que eu sou apaixonada por esse meu método. E eu sou mesmo, eu sou muito apaixonada. Sabe por quê? Porque eu experimentei. Eu sei onde ele pôde me levar. Eu sei o que aconteceu comigo. Então, gente, não importa com o que você trabalha. Sabe? Às vezes você você está atendendo, você é empreendedora. Sabe? Não, você trabalha em serviço público. Não, você está numa empresa corporativa. Você trabalha com cerimonial. Você está fazendo congresso. Não importa. O Reto Planejamento EFC, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de evento. E garantindo assim a melhor organização, a previsibilidade e o sucesso. Eu sei, gente, que alguma de vocês que estão assistindo essa aula aí só deseja reciclar o seu conhecimento. Mas mesmo que você já tenha experiência na área de eventos, sempre há algo novo para aprender. E eu digo isso por mim. Porque, gente, eu tenho 25 anos de experiência na área, mas eu sempre aprendo algo novo todo dia. Isso é fantástico, né? E o Reto Planejamento EFC, ele não só vai aprimorar o seu conhecimento, como também ele vai te dar uma nova perspectiva sobre como planejar e executar os eventos de forma mais estratégica e mais eficiente. E a cereja do bolo está no fato de que, muito além de um conhecimento teórico, o Reto Planejamento EFC, ele oferece ferramentas práticas, como um checklist diferenciado, templates, como guias, roteiros, cronogramas para facilitar seu trabalho, facilitar a sua organização e, principalmente, otimizar o seu tempo. Percebe como um conhecimento mais profundo do Reto Planejamento, o evento do fim ao começo, pode transformar a sua forma de organizar eventos? E eu tenho certeza que você está cansada de se sentir insegura, perdida ou presa aí nos mesmos erros de sempre. Por isso, agora é a hora de você virar esse jogo. Com o Reto Planejamento EFC, você vai ter aí um passo a passo claro para ser referência em eventos públicos e corporativos, sem o estresse que você aí já conhece. Isso, gente, vai acontecer desde o momento em que você recebe uma demanda até o momento da sua entrega final. Você terá um caminho claro, seguro e sem imprevistos. Nada mais de ficar perdida, nada mais de apagar incêndios ou ficar correndo contra o tempo. Gente, agora só assim, tudo que eu estou te compartilhando e falando aqui é apenas aí uma base do meu método, né? É óbvio que dentro do meu curso, cada um desses pilares que eu falei, ele é explorado a fundo,
né? Com ferramentas práticas, com guias estratégicos, com modelos, com meu acompanhamento, né? Para garantir que você consiga aplicar tudo isso em seus eventos com segurança e com eficiência. Não, gente, mais calma. Eu não vou falar do meu curso agora, eu vou falar isso depois, tá bom? Eu quero falar agora da nossa próxima aula. Eu vou te ensinar uma técnica. Como que você consegue, então, ser referência em eventos sem sofrimento? Como é que você vai aplicar isso na prática, sem perder nenhum processo, sem precisar passar anos tentando aprender tudo sozinha, tá? Mesmo, gente. Então, assim, repetindo aqui, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você se sente insegura ou sem saber como dar o primeiro passo, eu vou te mostrar como é que você consegue aplicar o Reto Planejamento EFC para acelerar a sua carreira e abrir as portas do mercado de eventos públicos e corporativos, ok? Como é que eu vou fazer isso? Na prática, você vai receber um mapa claro para como que você se torna referência na área, sem erros e sem ansiedade. Então, isso vai acontecer, você não vai poder perder a nossa próxima aula. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi a maior sacada que você teve com essa aula? Né? Qual a sua maior dúvida sobre planejamento de eventos? Escreve aqui nos comentários. Se você quiser também pode colocar lá no meu Instagram, porque eu vou responder o máximo de dúvidas possíveis. Quem me conhece sabe, gente, eu não deixo nenhuma dúvida sem resposta. E eu também vou, nesses dias agora, eu vou ficar fazendo vídeos, né? Eu vou ficar falando, de repente colocando a sua dúvida, de repente vai ser a sua dúvida que vai estar lá no meu vídeo. Se for necessário, eu até faço lives, tá bom? E também eu vou colocar as informações de tudo isso lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, eu estou colocando o link aqui na descrição desse vídeo. Então, clica, já entra para o grupo que vai ser importante, que você não vai perder nada, tá bom? E lembra, gente, seus comentários eles são essenciais para fortalecer essa comunidade de profissionais que querem crescer, né? Nós queremos crescer e se destacar em eventos públicos e corporativos. Nós queremos ser fortes, não é isso? Então, já anota aí, né? Nós nos vemos amanhã às 20 horas na nossa próxima aula. E o que eu vou te entregar nessa próxima aula? Um mapa para você se tornar referência em eventos sem sofrimento. Beleza, gente? Nos vemos amanhã. Um grande abraço.